Para finalizar esse momento, quero convidar, e você vai receber com a salva de palmas, assim como fizemos com todos os demais irmãos, alguém que por muito tempo esteve aqui, sentado nessas cadeiras, igual você, aprendendo, recebendo, e hoje Deus tem usado para ensinar milhões de pessoas, literalmente. E assim como Deus fez na vida dele, creia, vai fazer na sua também, em nome de Jesus, amém? Então vamos receber com amor e carinho, querido Pablo Marçal. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Acabei de realizar um sonho aqui agora, falando nisso. 20 anos de videira ouvindo o pastor Aloysio começar todos os cultos dessa mesma forma. Já realizei um dos maiores sonhos aqui da minha vida. O nome desse evento é Empreendedores, não é isso? É isso ou não? Empreendedores do Reino. É nítido o mover de Deus sobre essa igreja, porque o pastor Aloysio, pastor Naor, foram um dos primeiros homens que eu ouvi a pegar o código do reino. Aqui nesse prédio onde vocês estão, não era tão fabuloso assim na época. Aqui nesse prédio, eu conheci a mulher da minha vida. Aqui nesse prédio, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada. Aqui nesse prédio, eu aprendi a viver uma vida de desafio, que eu nunca vi o pastor Aloysio, nunca vi os irmãos aqui dessa igreja, nem um único dia com folga ou descansando. Sempre desafiados, sempre crescendo, sempre colocando pressão. Por 20 anos andando com esses irmãos. Se eu não prosperasse, é porque eu não ouvi o que eles estavam falando aqui. Por 20 anos, conectado aqui com esses irmãos, servindo. Fui em 55 encontros com Deus. 55. 20 anos aqui nessa igreja. Para quem não sabe, o meu motivo de sair da videira foi porque eu fui para outra cidade. Eu não sei explicar o motivo até hoje. Na cidade que eu estou não tem videira. Está faltando irmãos sendo enviados para lá. Está indo até para Maputo, na África, mas lá em Barueri não tem. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte. O dia que eu conectei no coração do pastor Aloysio aqui, dos irmãos, pastor Rafael, foi meu pastor também. Pastor Naor foi meu pastor. Quando eu falo pastor, eu andei na rede dos irmãos. Aqui tem uma das melhores palavras que eu já ouvi em toda a minha vida. E eu quero que você, se você der conta de repetir, às vezes você não dá conta porque você ainda não acredita, mas fala assim, ó, nesse ambiente é impossível não prosperar. Eu acabei de encontrar o Fred aqui atrás, acabei de encontrar o Hanib aqui atrás, 2 ex-pobres. E eu vi esses irmãos, eu lembro do Hanib, há mais de 20 anos atrás, era a pessoa que estava na maior extrema pobreza da videira. O Fred, quando eu ouvi falar dele a primeira vez, ele ganhava R$300 por mês. São os dois mais, está no grupo dos irmãos mais prósperos. E continuam com o mesmo coração simples de empreendedores do reino. O que eu quero abrir sua mente sobre empreender por reino? Empreender, o drive mental de empreender, o real significado de empreendedorismo é tampar lacunas. Isso é empreender. No nível mais poderoso, empreender é criar problemas. Existem problemas na terra que não foram criados ainda. Certa vez um cara falou assim, qual que é a maior empresa de celular do mundo? Aí alguém falou, a mais poderosa, a que mais cresce é a BlackBerry. Aí ele falou, o que tem de mais lá? Tem quase todas as teclas do computador no único aparelho. Aí ele falou, isso é o diferencial deles? É. Nós vamos construir um aparelho que tem só um botão. Todo mundo riu e falou, mas um botão, como é que nós vamos fazer? Nós vamos apertar direto na tela. Ninguém acreditou naquilo. Resumindo, qualquer marca de celular que você tiver, não tem nenhum botão que ele falou que era para ter. Acabaram os botões.
Quem é a pessoa que eu estou falando? O cara que criou um problema. Ele não achou uma lacuna. As maiores companhias do mundo fizeram o quê? Criaram problemas. O que o ser humano nasceu para fazer? De essência, relacionamento. Você olha para a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, relacionamento. O que mais queima dentro da alma humana? Aí você fala, alma humana? Não, a alma é eterna, só que ela está dentro de um corpo. O que Deus mais ama é relacionamento. O que acontece? Se Deus ama relacionamento, os caras do Vale do Silício criaram o maior mecanismo de relacionamento do mundo. Eles se chamaram de redes sociais. E aí nós, como verdadeiros humanoides e não humanos e não eternos, nós desvalorizamos as relações humanas e achamos que estamos em redes de relacionamento. Eles não criaram uma rede para nós nos relacionarmos. Eles criaram uma grande máquina de anúncio. Só para você ter uma ideia, o Facebook, eles brigam aí pelo que está acontecendo no país hoje, sobre censura e tudo, porque eles estão agora programados para esse ano faturar $1 trilhão com anúncio. Por que você está entrando nisso? Porque o verdadeiro cristão, ele continua firmado em princípio. Ele é com a mentalidade renovada, mas ele continua a moda antiga. Nossa moda antiga é princípio. A nossa mentalidade, como diz Paulo, é renovada o tempo inteiro. Nunca foi tão simples cumprir Mateus 21:42 e Mateus 24:14. Sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre a propagação do reino. Nós estamos na geração mais idiotizada da história, mas nunca foi tão simples o evangelho propagar através da tecnologia. Alguns de vocês ainda estão aqui nesse ambiente, fizeram a sua inscrição para empreendedores do reino, tudo para ter riqueza. A riqueza serve para quê se ela não tiver um propósito? Nunca foi tão simples um cristão engolir o que todas as gerações fizeram em uma única geração. Sabe por quê? Tem 4.300 povos que não ouviram falar de Jesus. 4.300. A internet vai chegar lá, o TikTok vai chegar lá, mas a mensagem que queima no seu coração não chega. As nações, tipo China, estão desenvolvendo uma tecnologia para doutrinar e idiotizar as outras nações. Eles têm o maior plano de dominação da terra. Não é à toa também que lá no Vale do Armagedon vai ter um encontro com 200 milhões de soldados, está lá em Apocalipse, né? Só essa nação ou a Índia pode fazer isso. Esses caras estão absolutamente governando para dominar as nações. E eu não fico triste com isso, porque a palavra ela vai ser cumprida em todas as vírgulas. Tudo que está escrito vai acontecer. Só que aí está o detalhe. Quem é você na palavra? Você é um filho? Você é alguém que se posiciona como governante nessa geração? Ou você é só mais um crente? Você é só um servo ou você também é servo e filho? Quem é você? Existe uma unção nesse lugar e eu tenho que falar. Eu honro ela todos os dias. Eu honro todos os dias, porque eu lembro do pastor Aloysio chegando com um bigode, gordinho, no escorte. E eu vi o que queimava no coração dele. Difícil você pegar a Bíblia inteira e achar uma pessoa que não tenha desvios de conduta. É difícil, na Bíblia. Na sociedade de hoje é normal você encontrar todos com isso. Eu testifico para os irmãos aqui. 20 anos de videira, eu não conheço um caso de desvio de conduta do pastor Aloysio. Quando eu vi a perseguição se levantando contra essa igreja, a primeira coisa que eu fiz eu ponho a mão no fogo por ele. Eu tive aqui nos bastidores, eu conheço essa igreja. Esse homem aí e a família, eu coloco a mão no fogo. O que eu quero te falar é que o Senhor deu algo muito diferente para os irmãos. E eu vim aqui acender uma chama, que foi acesa aqui dentro. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro, cada casa, uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração através das células que se multiplicam uma vez ao ano. É assim ou deu uma mudada? Eu estou fazendo isso ainda. Eu carrego isso. Eu estou fazendo isso. Um dia eu encontrei o pastor Luiz e falei assim, o que o Senhor colocou no seu coração, sobre cada igreja ter uma escola. Eu falei para ele, nós vamos levar isso para dentro das empresas. Cada empresa vai ter uma escola, porque se nós somos empreendedores do reino, cada empresa tem que levantar uma escola.
Se nós somos cristãos e reinantes, cada cristão tem que virar um influenciador nessa geração. Chutem aí, quantos mil influenciadores, grandes influenciadores tem no Brasil? Chuta, nas redes sociais, com redes gigantescas, chuta. 1 milhão. 1 milhão. Quantos deles estão propagando o evangelho? Longe de querer ser vítima, tá? Mas quando o Senhor me deu na graça o poder de soprar meu nome, porque não foi uma coisa que eu quis ou que eu projetei, o Senhor que me empurrou. Eu lembro, não tinha um grande influenciador, a não ser quem era pastor falando do evangelho. Não tinha um único. Quem aqui lembra das antigas aí de 2015 para cá? Não tinha um único que falava. Qualquer um que falava do evangelho, ele tinha uma profissão chamada pastor ou padre. E eu fui o primeiro, mas eu apanhei de todo mundo. Quem mais bateu na pessoa que vos fala agora? Quem foi? Os irmãos. E eu falei, o que é isso? Eu não posso falar de Deus? Não. Tem que ter uma profissão. O que eu quero falar para vocês? Cada crente é um ministro. Cada casa uma extensão da igreja. Cada empresa uma extensão dessa igreja. Cada crente um influenciador. É chegado o reino. Teve um ano da minha vida que um ano inteiro, eu estudei uma Bíblia Thompson com as letras em vermelho, só das escritas de Jesus. Eu amo o Velho Testamento, a Bíblia inteira é inspirada por Deus. Fique em paz, tá? Alguém um dia falou para mim assim, eu não entendo porque que as pessoas ficam falando que você é um anticristo, você é isso, aquilo. Eu falei, amigo, de onde eu vim? Fui treinado 20 anos, é impossível eu ser qualquer coisa dessa. Eu tenho uma base. Várias pessoas chegaram em mim, onde que você aprendeu a Bíblia desse jeito? Eu falei, no único lugar que tem como aprender a visão do reino desse jeito. E sempre entrega as fontes. Alguém fala, de onde você tirou esse negócio? Eu publiquei já 32 livros. Vocês que são membros aqui, quantos livros que o pastor Luiz já publicou? 58. 78. Qual parte que vocês não entenderam, irmãos? Pastor Luiz era um jacu, um pé rachado. Eu vi o começo dele, mas eu vi ele obedecendo o Senhor, eu vi ele entendendo a visão do reino, e vi ele propagando essa visão. Qual parte que os irmãos não entenderam até agora? Os irmãos não são membros da videira, vocês são ministros da videira. A visão de ser membro é visão de cliente, é visão de estar aqui todo dia falando, faz o que eu quero, prega o que eu quero. A visão de quem é ministro não vem aqui pedir alguma coisa, vem aqui é saber qual que é a próxima fase, para onde que nós iremos. Essa é a visão de quem é ministro. Membro é vítima. Tem o dedinho do pé, bateu numa quina e fica vítima, e o corpo inteiro paga por isso. Mas quem é ministro não. Está perseguindo? Eu vou te dar os códigos de quem é empreendedor do reino. Se alguém te perseguir, aumenta a velocidade. Eu duvido que eles tenham a velocidade que você tem. Mas estão falando mal de mim. Já vai preparando a mesa e pondo mais cadeiras, porque todos vão sentar na mesa perante os inimigos. E vão sentar e vão falar, eu reconheço que o Senhor está com você. É isso que você precisa de encher seu coração. Não desanime. O Senhor, quando te testa, Ele não quer saber se você vai ser reprovado ou não, é para te dar autoridade na frente dos outros, Ele já te conhece. Ele não está querendo pôr um teste para você entrar no vestibular do reino, Ele está falando, você aguenta a pressão? Passa essa prova aqui. Só que a prova não é para provar para Ele, é para a sua autoridade crescer diante dos outros, para você ter patente. É isso que você tem que entender. Pablo, eu não aguento mais, eu não consigo prosperar. Pode pegar aqui vários ex-pobres dessa igreja. Todos que prosperaram são mantenedores do reino hoje. Vou te contar algo. Dos 32 livros que eu publiquei, o primeiro capítulo do livro que eu mais vendo até hoje, chama Antimedo. O primeiro capítulo está escrito assim, meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Eu vou te falar. Se você é muito pobre hoje, ou melhor, você está, porque não tem como um filho de Deus ser pobre, não é da identidade dele. Hoje, você vai destravar isso. Sabe o que você vai entender que significa isso?
Esse é um bloqueio que tem a ver com o seu propósito. Significa o seguinte: quem tem problema com miséria e com escassez vai ser usado para governar em riquezas. Só que o diabo, quando deixa você descobrir isso, ele surta. Como que faz para inverter o chamado de alguém? Coloque um bloqueio antagônico àquilo que foi chamado. Quando eu descobri isso, eu pirei. Moisés foi chamado para libertar. É o seguinte: arruma meios para ele virar um fugitivo, para ele nunca descobrir. Paulo foi chamado para libertar. Põe na cadeia. Pedro, mesma coisa. Jesus, para libertar de forma injusta. Põe lá na prisão e condena ele. Todos que foram chamados para libertar os cativos vão entrar em algum tipo de prisão na vida. Isso tem a ver com o seu propósito. Pablo, eu não sou bom na comunicação, acredite, tá? Você será um dos maiores oradores dessa nação. Pablo, mas eu não vejo isso. Quem é que vê? Imagina Noé pegando a arca de Noé, Deus mostrando um projeto de 120 anos de execução. Quem que acredita nisso? Imagina alguém na adolescência contando para a pastora Luiz: eu vou te fazer uma igreja prevalecente. Pastora Luiz olhando, ele só queria tocar um violão, pegar a bicicleta cargueira dele e ir embora para casa. Lá na Luz para os Povos, era só isso que ele queria. Eu vou te dar uma atividade. Começa a olhar para dentro de você e se enxergar do jeito que Deus te enxerga. Sabe qual é o maior problema de um empreendedor? Ele gosta de notícia. Para que você precisa de notícia sendo que você já tem uma palavra? Qual o motivo de ficar indo atrás da notícia? Mas as empresas estão fechando. Sabe por que Hitler matou os judeus? 6 milhões deles? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, a Alemanha perdendo a Segunda Guerra, os alemães na rua. Sabe o que aconteceu? Tinha empreendedores prósperos, mesmo com o povo alemão na rua, e eles perguntavam: quem é esses aí? São os judeus. E a vítima falou o seguinte dentro dele: então nós temos que exterminar esse povo, é esse povo que está fazendo a gente passar fome. Fala assim com a sua boca: vítimas não prosperam. Em todos os casos, de Gênesis a Apocalipse, todos que prosperaram, governaram antes de chegar em palácios. O José do Egito tinha tudo para odiar a família dele, porque foi expulso de casa. O José do Egito tinha tudo para se vingar da mulher de Potifar. O José do Egito tinha tudo para se vingar, inclusive do copeiro, que demorou anos para falar a respeito dele para o faraó. Só que quem tem clareza daquilo que foi chamado e é governado por Deus para governar sobre um tempo, esse não importa com o que fizeram com ele. A mentalidade de governo de José era tão forte que o pai escolheu dar a túnica colorida para ele. Era tão forte que na hora que os irmãos expulsam, ele segue em paz. Você não vê um desvio de conduta do José no caminho. José é um crente para ser modelado. O José, seguindo aquilo que o Senhor falou para ele: ao sol, a lua, as estrelas vão se curvar diante de você. Ele não sabia o que era isso. Vários de vocês querem um chamado impresso num papel com cada uma das coordenadas geográficas. Deus nunca trabalhou assim e nunca vai fazer desse jeito. Vocês são a geração do GPS e Deus não vai setar no GPS aonde você tem que ir. Não vai. Ele continua no mesmo modus operandi. Ele vai te pegar no percurso. Alguns de vocês continuam orando por milagre, mas não estão estudando. O conhecimento, a sabedoria é o suporte para o milagre. Alguns de vocês querem bônus, mas estão na cama, dormindo. Alguns de vocês estão esperando a sorte. Não, eu aprendi uma sorte diferente, é sorte de bênçãos. Ela também vai te pegar no caminho. Para quem não entendeu o que é o caminho, Jesus é o caminho. Vai andando com ele para você ver. Vai andando com ele para você ver o que vai acontecer. Se os irmãos aqui usassem esse evento para fechar um pacto com Deus e falasse o seguinte: eu tiro a vítima que está aí dentro, eu tiro a vítima que está aqui dentro, eu tiro de mim a necessidade de ser aprovado por alguém, eu tiro de mim esses bloqueios malditos que têm me travado. Se vocês tiverem coragem de fazer isso no dia de hoje, no próximo evento, esse aqui ano que vem, vai ter que fazer o palco ao contrário.
Só de testemunho, o palco vai ficar desse lado aí. Vocês vão falar, não sei o que aconteceu grandes negócios. Só que alguns de vocês mantêm o coração no dinheiro. Pior coisa que você pode fazer. Manter o coração no dinheiro vai fazer os irmãos pensarem nisso o tempo inteiro. E quem não tiver dinheiro não vai poder te beneficiar. Tipo o seu filho. Seu filho ganha dinheiro, seu filho de 10 anos. Então você não dá tempo de qualidade para ele. Porque tempo é dinheiro na sua cabeça. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Sabe o que os irmãos precisam? Serem doutores na palavra. Nesses 20 anos que eu fiquei aqui, eu assistia o pastor Luiz falando, eu falava, não sei o que você deu para ele, eu quero tomar isso para mim. Eu vi o pastor Luiz andando, várias vezes eu criticava o jeito dele. Ele não olhava para o lado e todo mundo com muito temor da presença dele. Um dia eu desconfiei que era isso, chama-se, se você quiser anotar para você aprender, chama presença de comando. O dia que eu aprendi que ele carregava, eu falei, eu quero isso para mim. O dia que eu via ele falando coisas impressionantes aqui nesse palco, e eu via ele mais impressionado com o que ele estava falando do que os irmãos estavam ouvindo, eu falei, isso aí não é dele. Isso aí é uma chuva de prata que cai na boca desse homem, eu quero isso para mim. E tudo que eu fui vendo, ao invés de criticar, irmãos, eu quero pedir perdão aqui para essa igreja. Um dia eu parei de dar dízimo, porque eu vi o pastor Luiz sendo abençoado pelos irmãos. O dia que ele ganhou uma Mercedes C180, eu acho, turbo. A inveja foi tamanha, a pobreza era tão grande no meu coração. E eu olhei e falei, se você é um pregador do evangelho, você não pode andar nesse carro. Não contei para ninguém, mas no meu coração eu falei, eu não vou dar dízimo não. Pastor que anda num carro desse não merece. Sabe o que é o mais engraçado? Os irmãos buscam a prosperidade, mas não querem abençoar quem te ensina. Os irmãos vêm com a pobreza de alma. Quantas vezes eu sofri numa célula na casa do Fred, na casa do Fabiano, que os irmãos eram prósperos, e eu falava no final, Hanibe. Eu ia na célula, eu gemia de dor, de raiva deles. Eles falando, Disney. Tem gente que nem entendeu o que eu falei, Disney. Disney é pobre que fala, rico fala o nome certo, é Disney. Eles falavam que nós fomos 24 vezes e a gente nunca tinha ido uma vez. E um dia o Fred falou, cuidado com a bolsa da minha esposa, bolsa de 40 mil reais. Eu olhei e falei, e o povo lá na África? Eu entrava dentro do carro e falava, Carol, essa foi a última vez, nós não voltaremos aqui mais. E ela falava, com fé em Deus, ela está sentada aqui, ela falava, com fé em Deus, essa pobreza vai sair de dentro de você. Eu não sei se os irmãos sabem, mas grandes empresários pagam 200 mil reais para mim, para sentar na minha frente, coletivamente, para ganhar instrução. E no fundo me dá uma crise, porque a maior parte das coisas que eu aprendi de empreendedorismo foi nessa igreja. Me dá uma crise, sabe por quê? Porque a maior parte das coisas do empreendedorismo eu aprendi na Bíblia. E eles falam, que sabedoria é essa? É uma judaica, faz milênios que está de graça, é só você ler. E pessoas do mundo inteiro falam, o que você carrega? Quando você é vítima, senta aqui e ouve alguém carregado de códigos do reino, como os irmãos daqui desse lugar, e você é vítima, é feio demais, porque você não tem um único benefício com isso. Nenhum benefício. Fred, me perdoa, irmão. Eu te julguei por causa da bolsa da sua esposa. Mas eu duvido que você tenha as bolsas mais caras do planeta que a minha esposa tem hoje. Duvido. Cadê o Hanibe? Cadê o Hanibe? Cadê o Hanibe? Olha lá, o teu irmão é simples. Os irmãos mais ricos sentados lá atrás. Arruma uma cadeira aqui na frente pro irmão, ué. Irmão, me perdoa. Vê aqueles relógios caros que você usava, me perdoa, eu te julguei tantas vezes. Duvido que você tenha um relógio Patek Philippe de R$1 milhão igual eu tenho. Pastor Luiz está aí não, né? Me perdoa, pastor. Falar mal da sua C180. Eu era muito pobre e muito vítima. Me perdoa, manda esse recado para o pastor Aloysio. Lá na minha garagem tem R$12 milhões em carro.
Os irmãos estão tudo escandalizados agora, querendo ir embora. Fala a verdade, dentro da sua alma assim, ó, sai daí. Põe alguém mais pobre um pouco, senão nós não acredita na palavra. Irmãos, eu comecei aqui nesse lugar ganhando R$240. Nossas empresas são 27. Nós estamos valendo hoje 2,5 bilhões de reais. E falo isso com a maior humildade, porque isso não é nem a sombra daquilo que há de vir. Quero te falar algo. A ambiência vai mudar tudo. Anota esses códigos que eu vou te passar agora, que são muitos. Ambiência. Ambiência. O ambiente muda tudo. Eu fui comprar uma fazenda no leilão aqui em Goiás. A primeira coisa que eu vi, talvez alguém acompanhou essa fazenda, é uma grande fazenda que foi para leilão, 96 milhões de reais. Eu chamei meus sócios e pesquisei. Liguei para o meu sogro, está sentado aqui. Lembra, sogro? O que você acha? Fazendeiro das antigas. O que você acha? Ele lá, não chove. E eu falei, o que adianta ter uma fazenda de 100 milhões num lugar que não chove? Vou ter que gastar outros milhões com pivô para irrigar. Não sei se vocês sabem, a nossa terra é tão próspera, Goiás, é tão próspero que aqui é o lugar onde tem maior quantidade de pivô por metro quadrado no mundo. É a agricultura mais irrigada do mundo. Quando você voar de helicóptero, você vai entender o que eu estou falando. Você vai ver pivô para todo lado. Só que na hora que eu vi uma fazenda daquele tamanho, aí eu perguntei para o meu sogro, que é meu conselheiro nesse assunto. Eu pensei, o ambiente não é favorável. Eu preciso comprar uma terra num ambiente favorável. Fala com a sua boca assim, preciso de ambientes favoráveis. Tem alguns irmãos que estão em crise de ver esse auditório aqui. Irmãos, parabéns pela prosperidade de vocês. Parabéns. Só que não fiquem como espectadores aqui não. O que o Senhor deu para o pastor Luiz é para todos os irmãos. Vocês estão no movimento com ele. Mesmo que vocês que são de fora, se eu te falar, arruma um jeito de conectar aqui nesse ambiente. Arruma um jeito. Eu lembro quando o pastor Luiz gravava, era para TBC, vinho novo, pastor Naor, vinho novo. E ele juntava as petas e gravava os programas, barrigudinho, gordinho, no bigodinho, no escortinho. Eu sentava, eu era adolescente. Acho que eu tinha 11 anos de idade. Eu assistia tudo que aquele homem fazia. Um dia eu, trabalhando ali nas fitas, a gente gravava as fitas para vender para todo mundo, né? E eu lembro de irmãos reclamando, ó, você vai para o inferno, sem o pastor Aloysio. Por quê? Porque vocês estão vendendo a palavra. Não, irmão, nós estamos vendendo um CD, é o ministério, é para você levar. Você quer o CD? Quero. Então tem que pagar. Eu lembro que os irmãos, sempre vítimas, sempre encheram o tempo inteiro, sempre denunciando a própria pobreza. E não sabia o que o pastor Luiz fazia com o que ele arrecadava daquilo. Aí um dia eu tive a chance de ter acesso a todas as palavras dele. Vocês querem saber o que eu fiz? Eu modelei todas, mais de 1.100 palavras. É bonitinho demais, eles ficam me perguntando, os mais ricos ficam perto de mim, você modelou quem? Eu, cara, você quer saber mesmo? Modela o Aloysio. Modela só um cara para você ver. Um cara que não fez administração, mas é um dos melhores gestores que eu já vi. Um cara que não sossega, o tempo inteiro está desafiando. Estava tão bom a videira daquele jeito, já estava bom, não estava? Pois é, mas o bom é inimigo do extraordinário. Quando o Senhor te chamar para ser governante, você nunca vai achar bom, você vai ter contentamento, isso é divino, mas sempre vai ter uma insatisfação positiva no seu coração. Sempre o Senhor vai falar, cresça! Não foi isso que ele falou em Gênesis? Cresça, frutifique, multiplique, expanda, encha a terra. Qual que é a parte que vocês não entenderam? O que os irmãos precisam? O evangelho, ele tem dois lados. O lado de servo e o lado de filho. Nunca abra mão de ser servo, senão sua vida para de servir aqui nessa geração. Nunca abra mão de ser filho, senão você não toma posse daquilo que ele te prometeu. Tem 8.000 promessas bíblicas. Talvez os irmãos não sacaram nem 3 ou 4. Tem 8.000. Tem irmãos que estão aqui querendo prosperar, mas não perdoaram os seus pais. Tem que perdoar seus pais. Porque o primeiro mandamento com promessa não é honrar pai e mãe. 2 promessas, longevidade e prosperidade. E dependendo do que eles fizeram, perdoe. Esse é um pacto que você pode fazer hoje.
Senhor, eu vou voltar naquilo que é original, eu preciso resolver isso. Pablo, você não sabe meu pai, o tanto que ele foi canalha. Às vezes seu pai foi canalha, mas você é mais que ele. Porque o que ele fez durou algumas horas, alguns meses ou alguns anos. Você permite isso destruir toda a sua vida. Você não está entendendo. Vamos pegar um grande empreendedor, talvez o maior de todos os tempos na Bíblia. O maior empreendedor da Bíblia não foi Salomão. O maior empreendedor da Bíblia foi José. O José do Egito. O José do Egito foi muito bem treinado pelo pai dele, que era também um grande empreendedor. A nação de Israel é fundamentada no pai de José. Só que o José é o seguinte, o José tinha uns códigos. O José ele não trocava a função das coisas. Ele colocava os princípios na frente e as coisas iam todas debaixo do favor de Deus acontecendo. Eu não esqueço dos mínimos detalhes sobre José. Quando ele foi entrar na presença do faraó, está escrito que ele fez a barba. E eu fico indignado, porque eu não saio lendo a Bíblia assim, eu já fiz isso, você não tem ganho com isso. A Bíblia é para ser ruminada, a Bíblia é 4D. A Bíblia você fecha os olhos e para num versículo e fica um mês lá. E aí você vê a profundidade daquilo. Se você entender o que está escrito, José fez a barba para falar com o faraó, você entende o cuidado dele de trocar de ambiente e naquele ambiente não parecer mais um preso. E ali ele chega e faz pergunta para o faraó. E fala, mas quem que é que vai fazer isso para você? E o faraó, morrendo de insegurança, olhava para o lado e não via ninguém. Mas via alguém que acabou de trazer um presente para ele. Vai ser você mesmo, toma aqui um anel. Autoridade de governo. O mais interessante é que os irmãos aprenderam a clamar pelo palácio. O pastor Aloysio não começou essa obra para ter esse prédio. Algo queimou no coração dele, ele falou, vamos sair do jeito que está. Os irmãos já conhecem a história. Quando ele sai, críticas e críticas, foi muito pesado. Mas um dia, o que eu acabei de te ensinar, eu vi lá no Goianarenda, ele pegou o pastor de onde ele saiu e lavou os pés dele. E falou assim, ó, sempre honrado em tudo que você fez por mim. Você tem que aprender que o valor de um cristão é nunca desonrar. Se você desonra, você anula toda a frequência que você pegou da pessoa. Vários dos irmãos aqui, alguns, né? Vai mudando as concepções, mas alguns irmãos já falaram indevidamente de mim, estão me assistindo agora e sendo abençoados. Você sabe o que eu quero te falar? Você continua amado, e você só estava na frequência errada. Alguém falou que o outro falou, no final ninguém conseguiu arrancar de mim e falar alguma coisa de mal do pastor Aloysio. A Carol diversas vezes falou assim para mim, estão colocando você contra ele. Eu falo, eu não sou bobo de desonrar esse homem, que se eu desonrar, anula a frequência que eu acessei dele. Tudo aquilo que você é desonroso, você vai anular a frequência. E por mais que alguns dos irmãos estão me assistindo aqui, bateram pesado na minha pessoa, eu falei, vai chegar o dia que os frutos que vão prevalecer, que eu aprendi aqui dentro, os frutos que prevalecem, eles vão falar por si só. Então eu não tenho que me defender. Não precisa disso. Me perdoe, irmãos, às vezes vocês veem algumas palavras pesadas ali na internet, é para chamar atenção. Porque se você falar normal na geração dos normais, as pessoas não vão ouvir sobre o evangelho. Me perdoem vocês se às vezes eu extrapolo falando de riqueza, mas é para chamar sua atenção, é você que é dinheirista. Porque se você ouve por isso, eu atraio o seu coração e falo, o reino está aqui, ó. Eu ouço isso todo dia, eu tenho 650 mil alunos. Eles falam, eu vim aqui por causa disso, mas encontrei o reino. Eu quero te dar uma tática do reino. Use seus negócios e a sua arte para chamar a atenção da forma que der. Não quebre princípios. Mas essas pessoas quando vierem, você fala, eu tenho um envelope para você. Dentro do envelope tem uma mensagem. Se você contar a mensagem para essa geração, ninguém quer. Se você está anotando, anota assim, ó. Existe a mensagem, o envelope e a arte. Use múltiplas artes para chamar a atenção. Quando eles vierem pela arte, você fala, tem um envelope. Quando eles pegaram o envelope, eles gostam de você. Quando eles abriram o envelope, tem uma mensagem do reino lá dentro. É isso que você tem que fazer. Nosso encargo é edificar uma igreja de... E o que é vencedor? Se vocês pararem, vocês podem ficar 24 horas analisando só essa visão dessa igreja.
não é nosso cargo, presta atenção, não é nosso cargo, isso não é nossa função, isso é nossa vida. Encargo não é função, não é profissão, é nosso lifestyle. O que nós fazemos aqui? Nosso encargo, não nosso cargo. Nossa vida é edificar os vencedores, onde cada membro é o quê? O ministro. Não sei se você sabe, você se entender que é um ministro de Deus, você tem mais potência que um ministro do governo federal. Ministro de Deus é o seguinte, baixa direto em você. Você às vezes está dentro de um governo, o Senhor vai te usar lá dentro. E às vezes um conselho que você dá para um governante muda a rota. Eu passei 38 dias com o Bolsonaro. Para os irmãos que não sabem, ele ia perder a eleição no primeiro turno. Não é uma brincadeira concorrer à eleição com o Lula. Não é brincadeira. Difícil alguém ganhar uma eleição desse cara. Ele ia perder no primeiro turno. Algumas coisas que foram feitas no finalzinho do primeiro turno, ele conseguiu travar e empatou. No segundo turno, matematicamente, quem cresceu mais foi o Bolsonaro. Se tivesse mais 15 dias, a gente tinha levado a eleição. Mas uma coisa foi chocante ver o Bolsonaro. Bolsonaro na reta final quebrantou o coração. Teve um dia lá dentro do Planalto. O senhor tinha me falado alguns anos atrás que eu seria conselheiro dele. Eu sentado na frente dele falei assim para ele, ó, você tem que pedir perdão, porque você vai perder a eleição por causa de um negócio chamado voto magoado. Ele, o que é isso? As pessoas não sabem a verdade. Você não investe em propaganda, eles estão magoados com você. Só peça perdão. Aí os coronéis estavam juntos. Eu tenho vídeo gravado disso. Os coronéis, aí um outro falou, não, o Bolsonaro não pede perdão para ninguém. Eu falei, se não pedir, vai perder a eleição. E ali ele grava um vídeo. Alguém chegou a ver um vídeo dele falando, se as minhas palavras de alguma forma te ofenderem, eu te peço perdão? Os irmãos viram? Eu que escrevi esse texto. Sabe o que acontece? Eu não vou revelar quem, mas um espírito de confusão entra no meio do Planalto e fala assim, nada que o Pablo fizer aqui dentro é para prevalecer. Nós não vamos divulgar isso. O Bolsonaro não pede perdão para ninguém. Aí eu falei para todo o meu time, eu parei 38 dias, investi um grande dinheiro, levantei mais de 40 milhões de reais para a campanha dele. Pus tudo à disposição, jogando, parei tudo que eu estava fazendo. Mas eu quero te contar algo. Quando no ambiente tem uma única pessoa colocando tudo a perder, aquilo não vai conseguir prosperar, não tem como. Sabe o que eu aprendi nessa igreja aqui? Um dia o pastor Aloysio, há uns 18 anos atrás, contando uma história da batata. Ele falou uma palavra que eu ouvi pela primeira vez, amálgama. E ele falou, o que era estar amalgamado e ter unidade? Ele falou que um saco de batata está unido, mas um purê de batata tem unidade. Naquele dia eu instalei um dos códigos mais poderosos da minha vida, aqui nesse lugar. Desde quando eu ouvi isso, eu nunca mais quis ser aceito num grupo para fazer parte de saco de batatas. Ou você se junta com gente que tem o mesmo propósito que você, ou então não esteja. O Senhor chamou vocês para esse lugar aqui por um único propósito. Essa igreja aqui é do reino. E eu vou te falar, sempre será perseguida. Por quem? Cristo, 100 anos atrás. Você acha que os evangelistas, que tinham uma mentalidade de escassez, conseguiam bater na porta de grandes industriários e donos de telecomunicação? Você acha que conseguia? Eles evangelizaram era no ponto de ônibus, na fila de hospital. Eles convenceram as pessoas de baixa classe. Não tem nada de errado, só que eles vieram crescendo com essa mentalidade. Na década de 90, por que o evangelho explodiu no Brasil? Por causa da música. A música entrou na casa dos ricos. Aquela música do Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, até bêbado cantou no bar. É ou não? A explosão da década de 90 com a música fez o evangelho chegar através da música e não da pregação. Pablo, e o que você acha disso? É a pregação que transforma, a música amolece o coração. É a palavra que transforma, a música é para quebrantamento. Só que a música foi entrando e aí o pessoal mais rico falou, esse negócio é da hora. O que aconteceu? Eles começaram a abrir o coração e vieram os ricos. Ganharam os ricos. Ganhando os ricos um combate igualzinho de comunistas. Esse aí fala de riqueza, a teologia dele é da prosperidade. Meu filho, acaso você não sabe que a teologia de Deus não é da miséria?
Eu vejo gente o tempo inteiro me acusando. Você só fala de dinheiro. Não, é você que percebe isso. Eu estou falando de casamento. Estou falando de inteligência emocional. Estou falando de treinar filho. Mas você vê aquilo que é o seu problema. E no fundo, eu sou ex-pobre. Eu gosto demais de cutucar os irmãos. Ver uma inflamação saindo para fora é uma das melhores coisas que existe. Porque te dá a oportunidade de ser curado. Te dá a oportunidade de deixar de ser bobo. Foi muito bom aprender riqueza na célula. Foi muito bom aprender a liderar na célula. Um monte de gente olha para mim e fala, ele é extraterrestre. Não, irmão, 55 encontros com Deus, me respeito. Imagina, quantos demônios eu já expulsei lá, né, Rodovalho? Me respeita. Posso confessar uma coisa para os irmãos ou não? Eu não sou desbloqueador de mente, eu sou do reteté, da libertação. Só que eu não posso contar isso, senão o povo não me paga. Entende? Estou falando sério. Vocês querem ouvir a verdade ou não? Imagina se eu saio lá, hoje é a noite da libertação, aí vai o povo e vai querer pagar por isso. Aí eu falo, é desbloqueio. Eles falam, desbloqueio e vai. Eu já fiz 7 sexta-feira de libertação e não saiu, mas nesse desbloqueio desse homem vai. É só isso. Aí eu ponho outro nome, não, você vai ter um reset cerebral. Esses nomes, amigos, chama-se, anota o código aí, para você que quer prosperar. Chama-se autoralidade. Não tem nada demais. Nada. É libertação mesmo. Os irmãos que vão nos meus treinamentos, várias pessoas caem endemoniadas lá. É ou não é, Rodovalho? Rodovalho, um dia eu estava sentado, um cara ficou olhando assim para mim, uma pessoa perguntou, como que você vê a alma de uma pessoa? Eu falei assim, ó, eu olhei dentro do olho do cara, o cara ficou possesso no meio do treinamento. Aí, sabe o que acontece? A pessoa que está do lado não cria. Eu amo ver gente possessa. Não pelo irmão, não pela pessoa, mas pelos que não acreditam. É a melhor coisa que existe. Eu estava falando lá na Alemanha, alguém falava assim, eu não acredito em nada que você fala. Aí alguém ficou possesso. Eu falei, vai lá você, expulsa você então, a gente vai esperar. Aí a pessoa falou, não, isso é esquizofrenia, então vai lá, chama o psicólogo, chama lá, vamos lá. Aí passou um pouquinho, ela viu a pressão e a pessoa, eu vou te matar. Eu falei, pode matar ela que não acredita. Mata ela. Sabe o que aconteceu? A incredulidade começou a cair. O coração duro começou a amolecer. E ali naquela hora alguém olhou e falou, peraí, por favor, expulsa esse demônio. Aí expulsou o demônio e aí? Não, eu acredito. Vamos lá. Tira os demônios do pastor Naor lá no Recanto da Videira. 2 horas expulsando um demônio. Umas legiões. E o demônio ficava falando assim, ai, tá queimando, não sei se o senhor lembra disso. 2 horas, irmão. Pastor na hora, 2 horas, legiões e legiões. Imagina você, cliente da videira, vocês não expulsam um demônio desse nunca. Isso é demônio de ministro para expulsar. Ministro, fiz um curso aqui, pessoa caiu em possesso, legiões. E eu falei, deixa ela aí. Ai, os alunos, para com isso, eu estou sentindo um trem ruim. Eu falei, mas é necessário. Foi um monte de gente expulsar e não conseguia. E eles, por favor, para o treinamento. Eu falei, vai ficar possesso aí para todo mundo aprender. Ela ficou meia hora trocando de legião em legião. Eu falei, nunca vi que tanto de legião que é essa. Só que tinha mais crente frouxo do que legião no lugar. Você entendeu o que eu falei ou não? Tinha a maior quantidade de crentes frouxos do que de legiões de demônio na vida daquela mulher. Se você é um influenciador do reino, deixa eu te falar algo. Abra sua boca. A boca fechada mata. Você tem que saber que o Senhor chamou vocês para esse ministério aqui, foi para governar essa cidade. Tomou a cidade, vai governar o estado. Tomou o estado, vai governar o país. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Elon Musk está querendo dominar o espaço? Por que Jeff Bezos quer dominar o espaço? Por que Richard Branson? Esses 3 são empreendedores e descobriram que tem como empreender no espaço. O terceiro que eu falei, chamado Richard Branson, é o cara mais poderoso lá da Europa, dono da Virgin Atlantic. Esse homem, eu contratei ele para falar 40 minutos num evento meu, paguei 1,4 milhão de reais para ele. Ele é o terceiro empreendedor que não é governo que está mandando ônibus espacial. Trocando ideia com o Richard Branson, qual que é a lógica?
Aí ele falou, ninguém está explorando o espaço. A NASA não dá conta de explorar o espaço. A China vai falsificar o espaço. E um monte de gente, ninguém vai fazer nada. Eu vou para o espaço. O Richard Branson, ele esteve com a gente, eu fiz um evento em São Paulo, trouxe ele, foi o trem mais difícil do mundo, só network, não é a grana, você pode ter a grana que você não traz. Ele abriu minha mente. Ele falou assim, ó, o que eu comecei a palestra, peguei o código com ele. Empreender é achar lacuna, não tem lacuna, crie problema. Ele só tem uma empresa de aviação espacial hoje, porque um dia ele foi pegar um voo, cancelaram o voo, ele queria ver a namorada, ele viu todo mundo chateado com o bilhete na mão, ele ligou numa operadora, fretou um avião, vendeu o bilhete para todo mundo e empreendeu um voo. Todo mundo chegou, só que quando ele voltou ele falou, é muito fácil empreender na aviação, eu vou locar alguns aviões. Ele começou a locar aviões. O que é isso? Fala com a boca assim, empreender é tampar lacunas. Se não tiver lacunas, eu vou criar problemas. Vou confessar aqui para os irmãos, como que eu prosperei muito, criando problema. Lá na Brasil Telecom eu era atendente de call center. O Ricardo Martins falou aqui, falou? Ricardo Martins era operador de call center junto comigo. Pastor Vinícius está em Boston. Vinícius era atendente de call center comigo. Tem uma coisa que só nós três fazíamos lá. Tava todos os atendentes preocupados com não sei o que, atendendo no call center. Eu olhava e via o Ricardo Martins. Ricardo Martins estava lendo livro. Já o que você buscou já é seu. Eu li a primeira frase, é o suficiente. Parabéns por isso. Eu olhei para a direita, eu era atendente, ano 2005. Quando eu olho para a direita, o Vinícius lendo alemão e inglês, estudando inglês enquanto era atendente de call center. Eu estudando programação neurolinguística e inteligência emocional. E eu via Ricardo Martins estudando. Eu não lembro de um único atendente de 2005 que prosperou, a não ser esses três. Os três estavam estudando. 2005 foi o ano. Qual que é o problema de vocês? Cuidado com as suas funções. Vocês estão ocupados demais para o mover de Deus. Vocês estão ocupados demais com o entretenimento, para ouvir aquilo que Deus te chamou. Todas as fases é para você aprender e acoplar energia. Não é primeiro buscar o reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas? Vou te dar um código desse versículo. Como é que é buscar o reino e a sua justiça? Tem gente que acha que é a justiça da terra. A justiça do reino é perdão. A justiça do reino é generosidade. Fala assim comigo, a justiça do reino é perdão. A justiça do reino é generosidade. Quando você começar a ver a justiça do reino, você vai ficar impactado. Hein, está acabando meu tempo? Não? Não tem uma televisão aqui, irmãos? Aonde? Ah, ali, a televisão mais próxima que eu já vi no auditório. Eu já ia falar, meu irmão, um auditório desse não tem uma televisão, aí está ali um painel de LED. Eu propus um negócio para o pastor Rafael, ele conversou com o pastor Luiz e o pastor Luiz ficou muito lisonjeado, mas ele não autorizou fazer. E eu vou seguir a orientação do pastor Luiz, eu não vou fazer. Mas eu vou contar para os irmãos, que não vai quebrar a ordem do pastor Luiz, mas para saber que ele queria que eu não fizesse para preservar os irmãos. Quando eu entendi o motivo desse evento, eu falei, pode ir aí, que eu estou dentro. Quando eu vou fazer qualquer evento no final de semana, eu faturo uns 5 a 10 milhões de reais. Qualquer final de semana que eu faço evento. Eu travei para vir aqui. Eu não viria aqui hoje. E eu falei para ele, esse evento é para ajudar a terminar a obra aí do Bueno? É. Não quero nada, nem oferta. Só para sair com o jato, para vir aqui, é 50 mil reais e de volta. Eu falei, eu quero abençoar os irmãos. Aí eu propus para ele, não estou lançando e não vai fazer, mas só para você saber o pastor que vocês têm. Eu falei para ele assim, ó, eu vou doar, vou chamar os maiores bilionários do país e eu vou pegar alguns irmãos aí da igreja, alguns que estão no nível, que querem chegar nesse nível, e eu vou doar 100% de uma mentoria para terminar esse prédio. Uma tacada dessa termina. E aí, sabe o que aconteceu? Ele falou, eu quero preservar os irmãos, não faz isso lá não.
Não faz isso, porque os irmãos que não entendem o que você está falando vão ficar prejudicados. Aí, na hora, meu coração falou assim: eu sei, você está preservando os caras igual eu, quando eu sentava lá. Eu já conversei com os amigos. Liguei para esses bilionários, eu tenho uma confraria com eles. E falei, é para ajudar a terminar uma igreja, aonde eu fui treinado. Todo mundo, você que manda, você que manda. E aí, eu queria deixar essa mensagem para vocês. O pastor Luiz ficou muito lisonjeado. Mas ele falou, vamos preservar os irmãos, não faz isso não. E estou aqui, não vamos fazer, mas eu quero que você entenda. Já que ele quis te preservar, ele quer te preservar para quê? Você continuar sendo um membro? Alguém precisa ser sua babá? Se não tiver um espírito de indignação, de santa indignação no seu coração para você prosperar, para o reino ser estabelecido, vão ficar te preservando até quando? Eu conheço o coração dele, eu sabia que ele não ia aceitar. Sabe o que eu sinto no meu coração? Vontade de pegar os irmãos um por um e chacoalhar e falar, fala que você quer prosperar. Fala! Fala com a boca. Fala isso. Anota aí. Fala assim, o que eu estou vivendo hoje é só uma fase. Ô Jerônimo, levanta a mão aí. Levanta aí. Jerônimo e a esposa está aí. O Jerônimo, eu conheci ele aqui na Videira. Eu não consegui passar na faculdade federal. Eu reprovei em biologia. E um dia o Jerônimo, o irmão dele, me liga e fala, vamos fazer direito. Eu falei, cara, nem dinheiro eu tenho. Cuidado com os ambientes onde você está, tá? O Jerônimo me levou. Eu fui pro direito. Eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade. O Jerônimo passava lá em casa e me dava carona. Eu não tinha dinheiro para comer. O Jerônimo pagava meu lanche. Eu quero uma salva de palmas para esse irmão, porque ele me fez prosperar. Aqui, ó. Fala assim, ó. Hoje é só uma fase. Não há nada e ninguém que consegue impedir a visão que Deus me deu. Só que tem um problema, a maioria dos irmãos não tem a visão. Estão ocupados demais com o nada, preocupados demais com a vida. Está faltando só parar com isso. Está faltando parar com isso e entender, Senhor, fala logo, por que o Senhor me trouxe nesse ambiente? Aonde que eu conheci o cara que me influenciou para fazer direito? Está aqui ele. Eu falei, não tem como, eu te busco. O Hanib, que é um dos irmãos mais prósperos aqui, vocês não estão entendendo, as saídas dele há 20 anos atrás, acho que é mais ou menos 22 anos atrás, o Hanib não tinha dinheiro para comer, irmãos, é um dos homens mais ricos dessa cidade. O Fred, coitado, alguém aconselhou a esposa dele, que na época era namorada, caça alguém mais próspero. Imagina, você vai, como que um cara de R$300 vai te prosperar? Olha para esses irmãos. Pablo, eu estou desempregado, nunca mais arrumo um emprego então. Alguém fala, está amarrado. Deixa eu te falar, você já tem motivo suficiente para você empreender. Empreender é tampar uma lacuna. Não achou lacuna nenhuma para tampar? Crie problema. Todas as minhas empresas de tecnologia, todas vieram de um problema que alguém me colocou. Vou contar aqui algumas, para abrir sua mente. E você vai olhar para os seus negócios fazendo tarefas a partir de hoje. No ano de 2018, eu deixei na Hotmart, salvo engano, R$4 milhões para essa plataforma. Eu virei para o meu time e falei, por que eu pago R$4 milhões para a plataforma chamada Hotmart, sendo que eu posso construir a minha? Aí todo o meu time, eu tenho uma governança na companhia, desde muito cedo, desde quando eu era pequeno, e eles falaram, não compensa. Eu falei, então pode fazer. Investi R$1 milhão e tem uma plataforma hoje avaliada em R$300 milhões. Um fundo americano já ofereceu para comprar ela. Foi de um problema. Eu falei, tampa essa lacuna aqui, não deixa esse tanto de dinheiro sair.
E é a pior empresa que eu tenho, porque ela todo mês vai me pagando dividendo sem parar. E além disso, está sendo programada, na hora que ela atingir um valuation de $1 bilhão, eu vou vender ela. Outro dia eu fui fazer um evento. A empresa cancelou todos os tickets. Quando cancelou todos os tickets, eu falei, cria a empresa, chama EventX, outra empresa, gigante. Aí você fala, o que é isso? Anota aí palavras que eu vou te falar, que eu aprendi nesses últimos anos. Anota uma palavra, chama equity, ou equity, no inglês. Como é melhor você escrever no português para você entender? Equity. O que é equity? É gerar valor. As empresas tradicionais não vão competir mais com as empresas que geram valor, não tem como. Você pode trabalhar uma vida inteira, a sua empresa vai valer R$2 milhões. Aí uma pessoa vai e emprega tecnologia e a empresa vale bilhões. Vocês conhecem aquela empresa chamada Zoom? Conhece ou não? Entra no Google agora e coloca assim, quanto que está valendo o Zoom? 19 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais. Como? Explodiu na pandemia, onde todo mundo chora, alguém vai lá e fala, vai ficar em casa, então agora nós vamos fazer um regaço. Explodiu. Tudo que foi acontecendo comigo. Um dia eu tive um problema com um banco de investimento, eu ainda não terminei de abrir, estou abrindo meu banco. Você fala, você é louco. Eu tenho 27 empresas, porque foram 27 lacunas ou problemas que eu criei. Pablo, conta para nós, qual que é a dificuldade? Achar os Josés do Egito para tocar essas empresas. Hoje você pode ser o José, sendo expulso de casa. Mas continue sendo o José, honrando a Deus na hora que você estiver na dificuldade. E por ser honesto e continuar em retidão, vai ser preso, de algum jeito. Não falo só de cadeia física, mas na alma. Às vezes uma cadeia espiritual, não sei. Continua temente ao Senhor e firme naquilo que Ele te chamou. Porque na hora que você sair dali, chega na hora de governar algo. Talvez você não saiba a história do José. O propósito dele era salvar Israel, não era governar o Egito. O dia que eu descobri isso, eu falei, uau! O sol, Jacó, a lua, a mãe, as estrelas, os filhos, um dia vão se curvar diante de você. Não tenha rancor. Porque você foi expulso de lá para cumprir um propósito. Fala assim comigo, qualquer coisa que acontecer comigo é para cumprir o propósito. Mas não é todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, não é isso? É isso ou não? Qual que é o problema? Quem é que tomou prejuízo no último ano? Levanta a mão. Fala assim, não foi prejuízo. Fala! Foi lucro. Porque quem determina se é lucro ou prejuízo sou eu. Vamos lá? Você aprendeu alguma coisa com isso? Então foi lucro. Depende da sua cabeça. A cabeça de quem é governante nunca está em prejuízo, nunca está atrasado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você não precisa querer ficar rico. Deus é rico. A relação de riqueza é tão assustadora que se Deus repudiasse a riqueza, não ia contar a riqueza do Salomão na Bíblia. Contou até o peso do ouro. A quantidade de escudo, de ouro e de prata. Com mínimos detalhes. Deus te manda um recado da Nova Jerusalém. A riqueza é tão normal para ele que as ruas são de ouro maciço. Qual que é seu problema com esse assunto? Qual que é seu problema com o assunto de riqueza, sendo que a Nova Jerusalém, o terceiro Éden, é de ouro maciço, para te mostrar o seguinte: aqui tudo resplandece a glória de Deus. Qual a maior riqueza de todas? A glória de Deus. Lá em Salmos fala que os anjos são mais altos em estatura, mas menores em glória. O dia que você descobrir quem você é de fato, você vai ficar doido. Sabe a hora que você descobre quem você é? Na hora que você encara uma pessoa possessa de demônio, você fala, sai em nome de Jesus. Aí você olha para você e fala, eu carrego um negócio muito forte. Teve um demônio aí uma vez numa célula, que o irmão foi expulsar e falou, só sai chamar o pastor Aloysio. É verdade ou não é? Lembra disso? Aí você fala, o pastor Aloysio é poderoso? É poderoso sim, famoso no inferno. Alguns dos irmãos estão caçando fama. Deixa eu contar o que é fama. Fama é aquilo que quando você conquista, você quer comprar uma casa nos Estados Unidos para não ter isso. Pergunta para todo famoso. Todo pobre quer ficar famoso, mas quando fica não quer mais. Mas tem uma fama que eu quero, a do inferno. Na hora que fala Pablo, o demônio estremece. Fala assim, isso aí é doido demais. Ele inventou um tal de desbloqueio, não sei o que, Já contei para vocês o que é isso.
Não é nada demais, mas a fama no inferno é boa. Papo, Deus me livre. Irmão, vocês são da geração até hoje, tem mais medo de macumba do que da palavra que Deus liberou ao seu respeito. Você tem mais medo de alguém falar assim, ó, tem uma macumba feita para você. Sabe o que aconteceu um dia? Um dia um cara falou, tem que orar com você. Pagaram 5 milhões de dólares fazendo uma macumba lá na África para te matar. Eu falei, mas 100 mil você paga uma pessoa, ela te dá um tiro, para que gastar esse tanto de dinheiro? Não entendi, como assim pagaram 5 milhões de dólares, foi nem de reais? Eu comecei a rir enquanto ele falava, é um profeta. Aí alguém falou, tá vendo, o irmão não respeita. Irmão, quem conhece o Senhor não cai em qualquer conversa. A palavra fala para você testar o Espírito, a palavra fala para você ir direto no trono. O que você está falando? Você veio liberar uma palavra dessa para cima de mim. Imagina eu que recebo 7 mil directs todo dia no Instagram, 10 milhões de pessoas me assistem todos os meses. Todo dia que eu pego num carro de corrida, alguém fala, eu vi você morrendo na curva tal. Só que é 10 mensagens, 10 curvas diferentes. Como é que morrem 10 curvas diferentes na mesma corrida? O outro fala, não entra no helicóptero hoje. Eu piloto helicóptero com a maior paz, que se cair, tá tudo bem, eu fiz aquilo que ele me chamou. E se ele deixou o helicóptero cair, o que eu posso fazer? Continua vocês, se viram. Se virem. Esse é o grande lance, o morrer é o quê? Não é lucro? Viver é Cristo, então qual o problema? Não, eu não vou fazer não, porque isso é irresponsabilidade. Deus às vezes fala para você, larga a empresa que você tem. Você fala, não, é tudo que eu tenho. O Senhor falou, tudo que você tem sou eu, larga essa empresa. Alguém fala, não, mas foi Deus que me deu essa empresa, eu não posso largar. Ele está falando, larga. Alguns aqui já entenderam o recado. Não, Pablo, eu coloquei R$1 milhão nessa empresa, deixa eu te falar, larga. Por quê? Porque o que você chama de tudo não é nem o ingresso da entrada da sala, que é o hall de entrada para a vida que você vai viver. Certa vez um irmão meu, eu fiz sociedade com ele, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha. Comprei uma empresa quebrada de um amigo meu e do Jerônimo. Levei tudo para dentro da empresa do meu irmão. A gente fez sociedade. E aí ele, infelizmente, não foi reto comigo. E eu falei, só devolve tudo que eu coloquei. Ele falou, não vou devolver não. Eu fechei essa mão direita aqui, respirei fundo e falei, assim como Davi derrubou Golias, eu vou derrubar você que você quer. Falei isso não. Eu falei, eu vou suportar isso. Falei, então vamos terminar isso aqui orando. Orei junto com ele, entrei dentro do carro e chorei absurdamente, que era tudo que eu tinha. Esses dias agora nos Estados Unidos, eu comprei todos os Legos que os meus filhos pediram. E tudo que eu tinha nesse dia era o dinheiro que eu comprei de Lego para eles. O que você tem tudo não é nada. O que você chama de tudo é absolutamente nada. O que você tem é uma visão, e se você tem a visão, Deus está soltando hoje num evento desse. A provisão. Fique em paz, ele não investe se a visão não entrar no coração. Não investe. Fala comigo assim, Deus é investidor. Ele investiu a terra, ele investiu o Éden, ele investiu o Cordeiro, ele investiu Moisés, ele investiu em Jacó, Abraão, Isaac. Investimento. Ele investiu a salvação através do Cordeiro no Calvário, ele investiu o reino, ele investiu um livro que está guardado em Apocalipse que vai ser aberto. Eu quero ver esse livro. Eu não sei se vocês estão caçando alguma coisa na terra, eu estou caçando aquele livro lá. Estou doidinho para ver o que tem dentro. O que eu quero que você entenda? Pode deixar aqui, obrigado. Se você ativar no dia de hoje, aqui tem frequência suficiente, eu estou sentindo a frequência aqui. Quer dizer, traduzindo para os irmãos, a unção. Não me desvaloriza não, é meu jeito de ganhar vida. É meu jeito de chegar nos incrédulos. É meu jeito de chegar nos desigrejados. É meu jeito de chegar nos mega empresários e falar, esse cara é sábio, fala frequência. Pelo amor de Deus, é unção. Alguns de vocês acham que o pastor Luiz tem que pôr a mão na sua cabeça para você prosperar, sim ou não? Fala a verdade, assume, pelo menos a última vez, sim ou não? Tem um negócio que eu descobri na programação neurolinguística que ensinam como se fosse inovação, e não é. Chama-se modelagem. Deixa eu ensinar uma coisa para os crentes que vocês não sabem. Modelagem é igual a unção. Fala assim, modelagem é pegar a unção do outro. Não precisa dar mão na cabeça. Alguém fala assim para mim, me prova. Fala. E se o cara não tiver as mãos?
O outro fala assim, ó, para acessar o sangue de Jesus, para você ser salvo, você precisa confessar com a sua boca, e se o cara for mudo? E aí, você já parou para pensar ou não? Tem um probleminha na sua fé agora, não deu? Sim ou não? Deu um probleminha na fé aí ou não? Cuidado. Muitos de vocês acreditam num negócio que é folclórico. O Senhor busca o coração. O mudo também pode ir, sem ter boca para falar. A unção também, se o cara não tiver mão, ele transmite ela. É só você honrar. Entrar em equivalência e aumentar o transbordo. Quer notar um negócio? O dia que eu descobri isso, irmãos, desculpa, mas eu peguei tudo que o pastor Luiz carrega, que o pastor Naor carrega. Vários irmãos do secreto chegam em mim e falam, eu vejo o pastor Naor em você. Eu e o pastor Naor, a gente já brigou. Te pedir perdão publicamente mais uma vez, porque foi muito dura a nossa briga. Muito dura. Isso já está resolvido, já choramos juntos. Sabe o que acontece? Eu peguei tudo o que eu via do pastor Naor. E várias pessoas chegaram em mim e falaram assim, ó, eu tô vendo o Naor aí. Eu falei, não tá não. Eu tinha brigado com ele. Não tem nada de Naor aqui não. Você vai perceber, você fala igualzinho. Só que você não prospera, você só fala. Porque você não renuncia às coisas que tem que ser resolvidas. Olha, só para você ver. Você fica numa frequência, na unção. Você fica no ambiente certo, ouvindo as coisas certas, mas não faz o que fizeram. Eu ouvi, pastor Naor, mais de 2.000 vezes você falando que trabalhou na Xerox, que largou o melhor salário do mundo, que colocou um camarão e falou pro diabo, come. Eu não aguentava mais ouvir a história dele. Quem aqui não aguenta mais? Olha lá, irmão. Só tem um detalhe, você acha que ele está contando uma história, ele está te dando um código. O código é o seguinte, o dia que eu troquei a função pelo propósito. E aí tem um vale, no dia que você solta a função e vai para o propósito. É o vale de ossos secos, é o que você chama de desemprego ou de derrota. E ele, quando saiu disso, entendeu, ele falou, diabo, vou deixar um camarão para você aqui. Porque eu não troco aquilo que o Senhor me chamou por prato de lentilha e nem por esse último camarão. Foi isso que eu entendi na história. Mas você fala de novo essa história, deixa eu te falar. Quando você ouviu uma história que parece que não produziu nada, é porque você não entendeu ela de verdade. O Einstein fala o seguinte, se você não sabe explicar algo é porque você não entendeu de verdade. E eu sei que quem tem coração fechado sempre vai falar mal dos outros. Então entenda uma coisa, vocês querem prosperar de verdade, sim ou não? Essas 3 fases você tem que anotar. A sabedoria é a semente, a prosperidade é o crescimento e a riqueza é o fruto. Não corra atrás da riqueza. Respeite os úteros. Como é que faz para a pessoa acessar a eternidade? O útero da eternidade chama-se coração. Tem que nascer de novo, é no coração. Como é que faz para acessar a riqueza de verdade? O útero da riqueza é o cérebro. Como é que faz para trazer um filho? O útero é a madre. Como é que faz para trazer um fruto de uma macieira? O útero é a terra. Como é que faz para chover? Pressão atmosférica mudando, o útero é a nuvem. Como é que faz para ser filho? O útero é o trono. Como é que faz para acessar a salvação? O útero é um sangue que foi purificado numa madeira. Alguém foi exposto por isso. Fala assim, ó, preciso acessar esses úteros. Só que precisa ser com sementes. Alguns de vocês nunca abençoaram esse lugar. Nunca, nunca, nunca. Porque vocês falam, eu não concordo com isso, mas vive vindo aqui. Qual que é o problema disso? Você precisa plantar semente no lugar onde você acredita. Várias pessoas me xingam todo o tempo porque eu cobro para fazer o que faço. 99% do tempo é de graça, não sei se vocês sabem disso. Sempre de graça, nunca vai faltar semente. Mas tem um problema, quando é de graça, o produto é você e você nunca se compromete. Vocês até falam iguais às pessoas do seu ambiente, mas se não tiver as renúncias iguais, as decisões, você não vai ter esses resultados. Eu queria ficar aqui a noite inteira, está muito agradável para mim, está sendo uma cura, mais cura para mim do que para você. Está muito agradável para o meu coração, mas eu acho que já está o suficiente. Sabe o que você precisa? Influenciar essa geração. Uma vez, Ed Léo, das Filipinas, Filipinas? Ele falou um negócio aqui, eu era operador de som, o som ficava bem ali, nesse rumo aqui, ó. E eu estava operando o som e ele falou assim, a igreja não é
o que você imagina. Aí eu falei, é o que então? Aí ele falou, a igreja somos nós, fora desse prédio. E aqui é o intervalo do jogo. E o pastor aqui é o treinador. E aqui a gente discute a tática. Quando acaba a tática no intervalo, a gente invade a cidade. E lá é a igreja. Alguns dos irmãos não representam o reino, sabe por quê? Que a semana inteira são ateus praticantes. E aí vai dando sexta-feira para sábado, começa a vir um fervor nos irmãos. Aí quando reúne aqui no prédio, aí xaralabacataia, aí o pau quebra aqui dentro, e você fica cheio do espírito. Mas é crente de final de semana. Aqui é o lugar onde a gente se reúne para falar da estratégia. Qual a estratégia? De tomar a cidade. E quando você sai daqui, ó, vocês não imaginam o impacto, vocês numa célula, o que vocês produzem amando aquelas pessoas. Vocês não sabem o impacto na sociedade. É um impacto assombroso, só que você não dá conta de ver isso. Se você não parar com isso nunca, você vai assustar ao longo da sua vida as pessoas que você vai encontrar pelo caminho, que foram amadas por você. Ainda bem que teve pessoas que me amou, senão eu não ia estar aqui. Ainda bem que a minha esposa não desistiu de mim. Antes de casar ela falava, ele é complicado. Eu fiquei 8 anos dentro da videira sem ir numa célula. Sabe por quê? Porque eu comecei a olhar para o comportamento dos irmãos. Esqueci de olhar para o meu, inclusive. E eu ficava falando, é cheio de hipócrita. Eu aprendi um código no meio do caminho. Aqui realmente é cheio de hipócrita. E sempre cabe mais um. Por isso está aumentando o tamanho do prédio. A sua vida com Deus não é medida pelo seu comportamento, é pelo seu nível de obediência. O que Ele mandou você fazer? Eu vou abrir para 3 fazerem perguntas. Gostaria de continuar mesmo, mas eu acho que já está o suficiente. Abre aí para perguntas e começa com como a pergunta. Sem contar história, testemunho, você conta no Instagram. Tem um negócio chamado Stories, é para contar história. Vai lá. Alguém daí de cima quer fazer alguma pergunta? Tem um irmão que está o dia inteiro aí com a mão levantada? Você sabe o que é o problema dele com a mão levantada? Teve alguém que não tinha condição de ser curado por Jesus, mas ele tinha amigos. E quando você tem amigos que querem cumprir o mesmo propósito, eles abrem o telhado de um lugar e descem você no meio do povo. O irmão está sozinho ali com a mão levantada, eu não sei porque eu não senti no meu coração de nem falar nada. Mas se tivesse alguém falando, oh, nota ele aqui, só para ele sentar. Nota ele aí, ó. Eu vou continuar do mesmo jeito. Vocês não entenderam que nós temos que ajudar uns aos outros. Vai vir depois, o de lá quer falar. Fala, qual que é a pergunta? Como é que é? Liberar a frequência do alto é transbordo. O que eu peguei de código do pastor Aloysio? Ele sempre tem uma coisa nova para falar, mas eu não via ele inscrito em cursos novos. Vocês pegaram essa ou não? Como que alguém sempre tem algo novo para falar, mas não está frequentando cursos novos? Eu descobri. Canal de sabedoria aberto. Quando o Senhor vê que você é um transbordante, alguém que não para de falar, de soltar, Ele fala, toma mais, toma mais, toma mais. Eu percebi várias vezes esses homens aqui, ele e o Naor, diversas vezes se empolgando com coisas que estava falando, porque nem sabia o que era. É ou não é, pastor? Eu falei, eu quero ter isso. E eu fui atrás de configurar isso no meu cérebro. Como que pega isso? Quanto maior o transbordo, maior é o investimento do reino. Quanto maior a escassez, menor é o investimento, até cortar. Não é o tal do verdadeiro amor lança fora todo medo, sim ou não? Quanto mais amado você sente, menos você tem medo. Tem medo, já sabe, está com um problema de entrada. Fala, irmão. E aí? Qual que é a pergunta? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa por interromper. Eu, de maneira alguma, quis faltar com a educação. Mas não era eu, estou aqui numa missão. Há um mês e meio atrás, eu tive uma revelação
E Deus me mandou guardar segredo. Eu só contei para minha esposa e para 2 melhores amigos. E ele falou, não é para contar para mais ninguém. Você vai entregar isso na mão do Pablo Marçal. Eu falei, você tá doido? Ele te mandou entregar na minha mão? Não, Não, eu estou te perguntando, ele mandou você entregar na minha mão? Sim. Então vem cá e entrega, esquece o microfone, passa para o próximo. Vai lá. Pergunta, irmão. Como sair da passividade? Eu vou contar para você. Fala assim comigo, toda qualidade em excesso é um defeito. Certo? Ô, Diego, troca ideia com ele aqui. E aí a gente fala depois, fala com ele. Toda qualidade, só um pouquinho, toda qualidade em excesso é um defeito. E os irmãos vão aprender um negócio agora de combate, ok? Fala assim, defeito é para o dia de guerra. Qualidade é para o dia de paz. Por favor, tá? Vocês estão anotando, nunca inverta essa ordem, senão você vai acabar com tudo. Vou explicar. O que fez eu crescer muito no mundo dos negócios? Chama-se autoconfiança. Autoconfiança é uma qualidade, sim ou não? Só tem um problema. Ela em excesso vira qual defeito? A arrogância. Só que é o seguinte, no dia de guerra, tem que ir para a arrogância mesmo, senão você não acaba com a guerra. Eu não concordo. É mesmo, o seu Deus não é o Deus de guerra? Vários de vocês não cresceram porque não confrontaram aquilo que tinha que ser confrontado. Vocês às vezes afrontam alguém, mas não confrontam pessoas que precisam ser confrontadas. E aí vocês ficam só na tática do cordeiro. Nós todos somos cordeiro. Vou te dar um código do que é ser cordeiro. Dentro do seu quarto, na presença do Deus vivo. Saiu de lá, você é um leão da tribo de Judá. O que você tem que aprender com isso? Não podemos perder nosso coração de cordeiro. Só que o Senhor falou bem claro, está lá na palavra. Não quero sacrifício, eu quero obediência. Como é que sai da passividade? Tem que ir para o confronto. Como é que sai da passividade? Tem que fazer renúncias, tem que se jogar. Alguém vai falar, você está ficando doido? Tô! O Senhor te deu a visão? Deu. Põe 2 escudos e atravessa. Conta para todo mundo. Conta para todo mundo. Não deu? Não. Vai. O que eu quero que vocês entendam é que ninguém tem que ter ciúme de quem é do reino. O que os irmãos têm nessa igreja aqui é fabuloso. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2020 foi a última vez que eu subi num palco de igreja. Alguém sabe disso? Eu não subi mais. Se eu subi num palco foi num evento, eu não preguei mais. A última vez que eu preguei foi na Lagoinha, nos Estados Unidos, 2020. Nesse dia, o Senhor falou assim para mim, não pregue mais em nenhum culto. Eu recebia de 7 a 10 convites todos os dias para pregar. Vocês querem saber por que eu fiz isso? Porque Ele falou, não faça mais. Eu não te chamei para pregar para crente. Ele doeu muito, sabe por quê? Porque eu fui instruído na palavra aqui dentro. Eu fiz o seminário aqui da videira. E eu tenho um coração de pastor, mas não tenho um cargo. E o Senhor falou, eu vou levar você para outros lugares. Obedeça. Um dia o Senhor falou aqui numa turma minha, falou assim para mim, não volte aqui mais nessa cidade para fazer o método IP. E eu falei, que dia, Deus? Eu faço R$1 milhão todo mês aqui, tá doido? Ele falou, eu vou te levar para outros lugares. Se eu não obedeço, ele não tinha me levado para a Suíça, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a África, para Israel. Obedeça. Eu não sei explicar como é que é isso, eu só sei que eu tomo muita pedrada, mas ele fala, vai. Me perdoa, irmãos, eu não quero ser presidente do Brasil. Minha esposa me conhece, o Rodovalho parou 10 meses da vida dele. Pegou licença para ficar comigo todo dia, ele falava para mim todo dia. Deus falou, não falou? Falou, irmão. Eu quase indenizei ele, irmão. Não, você parou sua vida. Aí sabe o que acontece? O Senhor está moldando algo dentro do meu coração, não é que eu quero. Davi não queria matar Golias, não. Ele foi entrando e só via e não via ninguém. Ele falou, deixa que eu vou então. O Senhor pôs o espírito de ira nele. Como que um cara de 16 anos vai vencer o Golias? Por favor, se levantem. Parem de ser mesquinhos com os irmãos na célula, eles precisam de vocês. Parem de ser mesquinhos.
Ah, eu não posso reunir toda semana. Eu fiquei, foi 24 anos nesse negócio. É o lugar que eu mais aprendi e transformei pessoas. Nos 24 tem que tirar 8, que eu fiquei longe. Mas eu acompanhava nos 8 anos, vendo os irmãos fazendo os negócios. Sabe o que acontece? Você vai falar, irmã. Sabe o que você tem que fazer hoje? Um compromisso para deixar de ser mediano. Um compromisso para deixar de ser mesquinho. Um compromisso para deixar de ser vítima. Porque sentado muitos anos aqui eu fui vítima, fui mesquinho e travei meu coração e não prosperei. Mas no dia que eu entendi, peraí, esse é o ambiente mais poderoso dessa... Eu posso arrumar confusão com qualquer pessoa, tá? Mas eu conheço essa cidade, eu nasci aqui. Esse lugar aqui é o ambiente mais poderoso que eu conheço de frequência. Eu tô falando de mim. De unção, amém. Amém. Os irmãos já querem me mudar, né? Vem não. Fala. Ô irmão, se vocês quiserem me tirar do palco, tem que tomar o microfone agora. Fala, só um pouquinho, deixa ela falar e você fala e eu termino, vai. Só um pouquinho, irmão, ela vai falar primeiro. Tá dentro de quê, irmão? Do qual desafio? Fazer um pacto com o Senhor para prosperar. Estamos juntos pelo reino. Fábio, boa noite, meu nome é Marcos Lei. O que acontece? Eu acompanho você há bastante tempo. Desde quando você fazia palestra aqui próximo, aqui ao Videiro do Bom. Você se importa de ir direto no como? Já que você me acompanha, você sabe que eu peço para ir direto no como. Tá, vamos lá. É o seguinte, quando queima no seu coração o propósito de você empreender, de você fazer algo que ninguém nunca fez, e você tem medo, você tem dúvidas e você não sabe por onde começar, o que deve ser feito? Primeira coisa, você tem a visão? Quem tem uma visão aí? Levanta a mão. Então dá o primeiro passo, que Deus não dá 2, nem 3, nem nada, Ele não fala o que é para fazer. O investimento é gradativo no reino. Você põe esse na frente, Ele vai te acoplando. Primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas vos... Presta atenção no código, tá claro. Primeiro o reino e a sua justiça. E as demais, elas vão te pegar no percurso. Deu o passo 1, olha aqui, ó. Abraão, ó Deus, Abraão, seguinte, saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que te mostrarei. Aí ele falou assim, ô Deus, tô dentro, qual que é a direção? Deus não respondeu mais. Abraão chamando Deus, qual que é para onde? Não respondeu. Aí Abraão lembrou, eu tenho que sair. O que foi que ele falou? Saia. Então eu tenho que sair. Qual direção? Não te interessa. Ele falou para você sair. Saiu. Quando ele saiu, e aí, Abraão? Saiu? Vamos lá. Agora você vai para cá. Aí o que acontece? Quando Abraão foi pegando os resultados disso, um dia numa disputa com Ló, o que aconteceu? Tá bom, Ló, escolhe você o lugar que você quer ir. Eu tenho uma palavra, eu não preciso importar a direção. Ele mandou foi sair, eu não importo com isso. Seja desapegado, anota o código do empreendedorismo. Desapego, prejuízo, desapega. Me caçaram, me caluniaram, desapega rápido disso. Meu melhor funcionário foi embora, desapega, rápido. Rápido. Então presta atenção. Irmãos, a última pergunta. Fala. Como é que é? Dentro da videira alguém perguntou para mim como é que eu descobro a identidade? Quem perguntou? Você não é daqui não, né? É? Me dá o nome do discipulador aí. Fala, você tá doido, irmão? Que é isso, irmão? Gênesis 1:26. É lá do Garavelo, não é? É do Garavelo. É do Garavelo, certeza. É o Radamés que está te instruindo? Ei, vamos lá, como é que você chama? Olha que interessante, irmãos. Apesar da brincadeira, segura a onda. Psss. Tamo junto, garoto. Presta atenção no que o irmão perguntou. Como que você chama? O Márcio acabou de perguntar, sendo um cristão. Como é que faz para ativar a identidade? Aonde que está escrito isso? Gênesis 1,
26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água e sobre os répteis que se arrastejam. Essa é a identidade. Acabou a conversa. O problema é que ler 1 milhão de vezes não vai ativar a identidade. O que eu tenho que fazer, irmão? Quer saber ou não? Você tem que viver isso. Alguém falou que tem que fazer o cursão, vai ajudar bastante. Inclusive, os irmãos que não respeitam o tanto que essa igreja é de ensino, eu aprendi sobre dinheiro, foi aqui dentro. Eu aprendi sobre riqueza, foi aqui dentro. Antes de noivar, eu e a Carol fizemos curso de noivo. Antes de casar, fizemos curso de casado. Antes de criar filho, fizemos curso de criação de filho. Se hoje eu tenho 3 redes de escola, eu aprendi foi aqui dentro. Irmão, o que vocês querem que eu fale agora? Vocês têm todos os armamentos aqui dentro, por que não aprende? É porque não faz o que precisa ser feito. Irmão, a identidade é o seguinte: o nível de conhecimento dela está escrito, só que você precisa da revelação dela, saber que você é filho. E paulatinamente, o resultado de ser filho vai aumentando até a sua identidade ser plena. Eu vou te dar, porque eu vou arrumar confusão, tem um monte de gente online assistindo. Lá no Milha Club amanhã eu vou te dar uma resposta. Eu vou estar lá em São Paulo, eu vou te responder isso. Me lembra o seu nome? Márcio, quem que é do Milha Club aí? Deixa eu ver. Legal. Tamo junto. Fala. Então tá bom. Empresas nenhuma estão em graça e nem raça. Empresas não quebram. O favor de Deus não está sobre um negócio, está sobre uma pessoa. Fala todo mundo assim, ó, vou te dar um código de empreendedorismo. Fala assim comigo: empresas não quebram. Quem quebram são os donos. Longe disso, não quebra. Como que quebra um negócio gigantesco, bilionário, milionário ou pequeno? O dono desanimou. Aí quebra. Irmãos, eu preciso encerrar aqui. Pastor Naor, queria te convidar aqui no palco para o irmão orar por mim. Eu queria que os irmãos, inclusive os que falaram mal de mim, cura minha alma agora, levanta e estenda as suas mãos. Eu quero oração dos irmãos. Carol, sobe aqui, por favor. Peraí, deixa eu falar uma última coisa. Os irmãos são amados, viu? Uma salva de palmas para os irmãos, vocês vão prosperar em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão aqui desde ontem, eles sabem que eu tenho orado e pedido para Deus uma palavra específica para cada um dos que veio aqui ministrar. E orando por ele, para o que ele iria falar aqui, eu não aguentei, para ele eu mandei um áudio antes falando o que é que Deus liberou sobre a vida dele. E a visão que eu tive para ele, lembra que eu falei também, irmãos, que tudo que eu falo para eles aqui serve para você também. E a visão que eu tive para ele, 2 anos e pouco atrás, ele fez um evento no Goiânia Arena aqui. Bagunçou minha vida. Não estava nos meus planos, fiquei uma semana por conta desse trem ajudando a fazer o evento aqui no Goiânia Arena. Mas naquela ocasião a gente fez um Mesa dos Notáveis e lá Deus falou algo comigo. Falou, ó, esse evento... Aí eu falei para ele, falei, ó, Deus puxou você como uma flecha, te lançou e ela está pousando agora, nesse evento. E aconteceu, foi uma grande bênção. Estava lá, muito poderoso. Aí semana passada ele fez um outro evento, no ginásio lá em São Paulo. Não tinha um tanto de gente presencial, porque o Goiânia Arena aqui é maior, mas bateu o recorde de gente online na live, 200 e tantas mil pessoas. 240 mil pessoas. Aí nessa hora a gente tem que orar para não ficar com inveja. mas na hora eu estava orando pelo evento, por cada um dos preletores, para Deus me dar uma palavra. Deus falou algo a respeito dele. Eu mandei um áudio para ele, falei, olha, você está aí nesse evento. E mais uma vez a flecha caiu. Você foi lançado mais longe. O resultado aumentou. Deus está pegando a flecha agora. Vai pôr mais pressão para jogar ainda mais longe. E eu quero aqui publicamente falar isso novamente na frente dos irmãos, que realmente o Senhor agora pegou a flecha de novo. De novo, eu nem imagino os outros projetos que você está envolvido, mas tudo culminando para o reino. Mas eu quero declarar, ainda mais longe, o Senhor vai te lançar.
Se até aqui pareceu, né, tem gente que já está horrorizada, achando que já é muito, mas ainda mais longe. Você e a Carol, ainda mais longe. E seus filhos também, ainda mais longe. Em nome de Jesus. Vamos agora, o pastor Naor vai orar. Pode. Glória a Deus. Dá um beijo aqui. Tchau, irmãos. Amém. Ainda de pé, eu quero fazer algo com você aqui agora. Eu já ia fazer, já tinha avisado você antes. Já estava combinado. Mas o que eu ia falar não estava preparado. E no meio da palavra aqui, o Pablo falou algo que é espiritual. É espiritual, não é natural. Se você não coloca crédito nisso, você não desfruta disso. Então presta atenção, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Presta atenção, é a palavra de Deus para você, alinhado com o que ele falou aqui. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Continua, 7. Quem está saindo, se puder esperar, eu te aconselho, é bom para você. Não vos enganeis, de Deus não
se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E o próximo. E não nos cansemos de fazer o bem, até que o Senhor venha prestar contas. Nós não vamos parar de fazer o bem, até que o Senhor venha, porque a seu tempo nós vamos ceifar, se não prestarmos conta antes. Presta atenção, quando o texto fala que de Deus não se zomba, olha aqui para mim, aprende um negócio hoje. De Deus não se zomba quer dizer o seguinte, no original a palavra aqui é de caçoar na face, ou seja, é de chegar, é igual quando o menino está jogando videogame um com o outro e faz um gol, e aí um larga o controle e vai zoar na cara do outro, sabe, gritar, toma, fiz o gol. Presta atenção, você nunca vai chegar diante de Deus e vai falar, eu fui mais generoso que o Senhor, ganhei de você, fiz um gol. Nunca, ninguém vai ganhar do Senhor, nunca, nunca, você nunca vai zombar de Deus, você entendeu? Você nunca vai comemorar diante de Deus falando que foi mais generoso que Ele. Mas presta atenção, toda semeadura produz uma colheita. Só que a colheita nunca é proporcional ao quanto você semeou, nunca é. Sempre é desproporcional. O Fred falou algo. Deus vai te abençoar desproporcionalmente às suas habilidades. A colheita é desproporcional. A Bíblia diz que você lança e colhe 30, 60 e 100 por um. Eu creio que esse evento, que não acabou, estou reforçando para você, talvez os que estão saindo é fome ou vontade de ir no banheiro. Mas nós vamos ter a parte mais poderosa, porque você vai entrar na frequência. Você vai receber unção, poder do alto. Mas eu creio que você já foi muito abençoado e você pagou para estar aqui. Mas eu fui honesto com você, claro. Nós precisamos de recursos, nós temos que concluir, mas não é só isso, nós temos muitas outras coisas. Nós estamos envolvidos em obras em 33 países. A pastora Luiz gravou um vídeo, irmãos, no Paquistão semana passada. Se você não assistiu, está lá no Instagram dele, dando uma notícia, e muita gente ficou horrorizada porque não sabia que fazíamos isso. Mas no Paquistão nós estamos comprando pessoas que são escravas e que a gente está pagando em dólar para tirar elas da escravidão e elas poderem servir a Deus e serem livres. Acredite, em dólar. E o seu recurso, a sua oferta, a sua contribuição, literalmente salva vidas. Mas agora é a hora que nós combinamos, já estava combinado. Agora nós vamos entregar uma oferta. Você vai procurar ser o mais generoso que você puder, proporcionalmente ao quanto você tem aprendido nesse lugar. Simples assim. Porque aquele que está sendo instruído na palavra, torne participante das coisas boas aquele que o instrui. Se você foi muito abençoado, você é muito generoso. Pouco abençoado, pouco generoso, vai ser proporcional. Então eu quero te dar a oportunidade, e eu vou orar por você agora. Então se você vai fazer pela internet, se você vai fazer fisicamente, mas eu só não queria que você não fizesse. Porque, presta atenção, não é um montante. Porque tem gente aqui que pode falar quanto que é aí, eu pago tudo. E mesmo assim isso não mudar nada para ele. Isso não é generosidade. Não é generosidade. Generosidade é muito mais amplo. E na hora que a gente for falar de honra aqui, nós vamos falar disso. Mas presta atenção, você hoje tem uma oportunidade. Deus criou só uma ocasião, porque Ele quer te abençoar. E talvez você está aqui, e eu sinto no meu espírito, tem gente aqui que está incomodada com isso. Por quê? Porque é pobre, como diz o Pablo. A miséria pegou, não sei, não quer largar. Você está incomodado num prédio rico desse, tem que ver minha igrejinha lá onde eu estou. Lá que está precisando de oferta. É porque você não entendeu. Você não entendeu. Você entendeu o que ele falou de ambiência, de fazenda? Não é só o tanto de terra, é o solo ser fértil. Aqui, está crescendo, 1.100 igrejas. Muitos irmãos como ele aqui que estão sendo prósperos e abençoados. E você também, em nome de Jesus. Então é um terreno fértil. Lançar semente no terreno errado, não vai mudar nada. No terreno certo, no fértil produz o crescimento. Então agora, faça agora essa oferta. Se você vai passar cartão, você vai mandar pix, você vai entregar fisicamente, mas não saia, eu ainda vou orar por você. Eu vou orar para que Deus multiplique essa oferta.
Muitas vezes mais, muitas vezes mais. Você está fazendo para Deus, você não está fazendo para homens. Você está fazendo para Deus. E acredite, você não vai zombar dele depois. Você não vai achar que ganhou dele. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, no nome do Senhor Jesus, que toda pobreza, que toda miséria, que toda escassez, que toda avareza, que todo amor ao dinheiro, que toda cobiça, que toda inveja, que toda comparação, que tudo isso que tem roubado o acesso às grandes riquezas eternas do Senhor, que isso não tem espaço no nosso meio, nenhum de nós vai cair em nada disso. Fomos plenamente livres para prosperar, para avançar, para acelerar e para desfrutar de todas as promessas do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Sai do seu lugar, traga sua oferta, com esse coração generoso e abençoador. E terminando agora, nós vamos ter um intervalo. Voltando do intervalo, nós vamos para esse último momento. Você não veio aqui para ouvir o Pablo só, gente. Você veio aqui para ouvir todos. Já foi muito abençoado, mas o final é melhor. O final é melhor. Daqui a pouquinho eu chamo você e nós vamos encerrar.